O vídeo de hoje, pessoal, é um pouco polêmico. A gente vai conversar sobre masturbação, sobre os malefícios da pornografia e da masturbação, mas afinal de contas, trata-se de saúde ou de doença? Assista comigo até o final e deixe aqui nos comentários depois a sua opinião. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo público tanto masculino como feminino. Para maiores informações na descrição desse vídeo, vocês podem acessar o meu site e vamos lá para o vídeo. Pessoal, esse é um vídeo polêmico, é um vídeo muito requisitado nos comentários pelos usuários do canal e eu resolvi abordar para a gente reportar com o intuito informacional as consequências médicas, as consequências para a saúde do paciente que pratica a masturbação associada ou não à pornografia. Não é o meu intuito aqui trazer uma opinião pessoal, muito menos religiosa sobre o assunto, é estritamente informacional. A gente sabe de fontes, de pesquisas e estudos que 90% dos homens já consumiram em alguma etapa da sua vida algum conteúdo relacionado à pornografia. E essa incidência aumentou com a pandemia. Aproximadamente 1/5 das pesquisas do Google, 20%, são ligados a assuntos de pornografia e masturbação. Considerando errado ou não, a masturbação faz parte do desenvolvimento sexual de boa parte dos homens e a gente precisa saber lidar com esse assunto, independente de ser a favor ou não, que é uma queixa muitas vezes do paciente que não consegue se livrar do vício e muitas vezes a masturbação está associada patologicamente ao consumo de pornografia. Uma dúvida frequente do paciente é qual o número de episódios, quanto é prejudicial ou não. Pessoal, assim como o ato sexual, não existe um número que é certo ou errado para estímulo masturbatório. Isso vai estar muito relacionado ao que causa de dano para a vida do paciente, quais são os reflexos no cotidiano dele, como por exemplo, quando isso se torna um vício, uma postura inadequada, prejudicando o seu convívio social. A partir do momento que isso traz danos para a rotina do homem, atrapalha o seu bem-estar social, convívio com a sua parceria, o bem-estar no trabalho, isso pode sim ser considerado um vício. E além disso, quando o paciente enfrenta e identifica certa dificuldade para conter o impulso, isso é sim considerado um vício. Mas quais são os malefícios práticos que isso pode trazer para a vida do homem? Primeira coisa, quando a masturbação está associada à pornografia. O problema da pornografia, do excesso da pornografia, inclusive, é que ela não é reproduzível. Hoje em dia, a indústria cinematográfica, ela é apelativa, ela traz estímulos para o paciente, para o consumidor, para o homem que consome, que são não reproduzíveis. Às vezes o paciente se vicia visualmente naquilo e começa a se estimular tanto que perde a sensibilização em relação ao seu próprio corpo. Quando o paciente se vicia em pornografia, ele coloca o seu cérebro sujeito àquele estímulo e muitas vezes quando tem uma relação com a sua parceria, não consegue reproduzir e chega a status, por exemplo, de anorgasmia, a ejaculação retardada. O contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes o paciente está tão habituado com a pornografia que quando tem um contato de fato com a sua parceria, ele pode desenvolver quadros de ejaculação precoce, não conseguir ter o controle mais sobre o seu próprio organismo. Outro malefício é quando esse ato gera um sentimento de culpa no paciente. Ele se culpa por estar praticando o ato e se culpa por não conseguir conter o impulso. Assim como isso pode ser prejudicial dentro de casa, no trabalho ou em outros locais, o paciente reconhece isso e não conseguindo controlar, começa a ter sintomas da
própria culpabilidade em relação ao não controle da situação. Esse assunto, pessoal, ele também é reforçado por vários estudos científicos, várias teses, e todos os trabalhos, eles identificam a mesma coisa, que é prejudicial sim, o excesso de estímulo, ele pode causar dano tanto transitório como muitas vezes definitivo. Então, se o paciente identifica que ele tem dificuldade em controlar isso, que ele precisa de ajuda para voltar aos seus hábitos usuais, ele precisa procurar um urologista, um profissional que está apto para orientá-lo, e muitas vezes esse apoio ele precisa ser multidisciplinar, como por exemplo, com a ajuda de um sexólogo, de um terapeuta. Muito tem se falado hoje em dia também do NoFap, que é um movimento aí a favor da desutilização da masturbação. Existe essa linhagem de raciocínio, esse tipo de comportamento muito explorado lá no mercado americano, também é uma indústria e às vezes isso pode auxiliar, é um tema um pouco mais complexo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas também pode auxiliar aí no controle desse hábito. Você acha que esse vídeo foi interessante, que vai ajudar alguém que você conheça? Compartilhe essa informação, aproveite e se inscreva no canal, ative aqui embaixo as notificações para que você fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Um abraço, até mais!